E aí pessoal, tudo bem? Nesta videoaula de hoje, iremos tratar sobre bioética. Conhecem? Já ouviram falar? Tentaremos conversar um pouco sobre seus principais conceitos de uma forma introdutória para tentar elucidar este novo campo de conhecimento que se faz necessário à discussão. Bem pessoal, a palavra bioética é um termo composto por duas palavras, bios mais ética. E bios, ela remete à vida, enquanto ética remete à moralidade humana. Então, sendo assim, bioética é uma disciplina transdisciplinar, porque ela une aí o direito, a filosofia, as ciências humanas, a medicina, e dessa forma ela visa discutir, sabe, os direitos, as normas e a conduta médica em toda a sua área. De modo geral, ela vai discutir as normativas, a conduta humana com relação à vida humana, à vida não humana e ao meio ecológico. Mas a bioética que nós iremos tratar hoje é a ética aplicada à medicina, né? Um domínio de reflexão da prática, de como torna o seu objetivo específico as questões humanas, né? A sua dimensão ética, tal qual formularam no âmbito da prática clínica mesmo, na investigação científica como método próprio de aplicação. Suas dimensões éticas já estabelecidas ou de teorias que estão se estruturando. Houveram muitas coisas que provocaram o surgimento da bioética, né? Tivemos aí pesquisas científicas desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Exemplos como, em Alabama, 1940 a 1972, deixaram sem tratamento 400 negros somente para ver a história de como a sífilis se desenvolvia no ser humano. Em Willowbrook, de 1950 a 1970, que injetaram hepatite viral em crianças com deficiência cognitiva. Também tivemos 1963 em Nova York, onde injetaram células cancerosas em idosos doentes para tentar encontrar uma maneira de evitar esse uso indiscriminado cometido contra essas cobaias. Formularam um comitê, juntaram um comitê que ficou conhecido como Relatório de Belmont, em 1974. Nesse relatório foram estabelecidos alguns princípios básicos que norteariam o progresso da ciência em todo o mundo. E esses princípios que foram elaborados lá foram justiça, autonomia e beneficência. Com esses pilares que foram estabelecidos nesse relatório, a bioética basicamente vai afirmar o seguinte: nós precisamos colocar a vida acima do progresso da ciência e não o contrário, que como tem sendo feito. Mas dois caras, um teólogo e um filósofo, acharam esses princípios insuficientes e resolveram escrever um livro chamado de Principialismo Bioético um ano depois, em 1970. E neste livro, eles fazem uma análise completa dos princípios e dos conceitos que devem ser aplicados e analisados com relação à biomedicina. Além dos três anteriormente, que já haviam estabelecidos no relatório de Belmont, eles aderiram mais um, o princípio da não maleficência. E com isso, eles queriam deixar bem claro que o intuito da bioética é prezar a vida acima da ciência. Esse modelo principialista acabou se tornando o mais comum no meio de análise bioética. Mas deixando de lado essa história do relatório de Belmont, o que quer dizer quando nós falamos nesses conceitos, né? Justiça, autonomia, beneficência e não maleficência? Vamos aos conceitos. O princípio de justiça estabelece como condição principal a equidade, obrigação ética de dar cada um o que lhe é devido de direito, estabelecendo uma igualdade entre eles. Ou seja, um tratamento igual, independente de raça, credo ou cor. Um médico não deve tratar melhor um paciente A ou B, porque ele distingue entre eles que um ele conhece e o outro não, um é amigo do parque
do clube, aí ele vai dar um tratamento mais adequado, mais atencioso, enquanto o outro, porque não faz parte de sua religião ou é de uma cor que ele não tolera, ele vai tratar de uma forma inadequada. Ele não deve, então o princípio de justiça deve ser aplicado aí e ele deve tratar todos da mesma maneira. E o pior é que isso acontece com muita frequência. O princípio de autonomia requer que os indivíduos que têm a capacidade de tomar as suas próprias decisões sejam respeitados por suas decisões tomadas. Ou seja, as pessoas têm o direito de decidir sobre a sua vida e se ela tiver essa capacidade de decidir, então que ela decida e essa sua decisão seja respeitada. Quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelo paciente. O princípio de beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício e de minimizar ao máximo a dor. O profissional deve ter um conhecimento técnico suficiente para saber se essa atitude, se esse método que ele está aplicando ao paciente é o mais adequado para maximizar o benefício para o paciente. Em todo caso, deve ser uma ação que faça o bem. O princípio da não maleficência estabelece que toda e qualquer ação médica deve sempre evitar causar danos, ou seja, ela sempre deve visar causar o menor prejuízo possível. Nesse caso, uma ação que não faz o mal. É universalmente consagrado através do aforismo hipocrático primum non cere, que significa primeiro não prejudicar, cuja finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnosticadas e terapêuticas no ser humano assistido, no paciente. Findado esta explicação, é importante constatarmos que esses 4 princípios não estão sujeitos a uma hierarquização. Se houver conflito entre eles, no sentido de aplicá-los corretamente, é necessário determinar bem especificadamente quando, como e o que determinará o procedimento de o predomínio de um sobre o outro. Exemplos. No caso de um paciente com risco iminente de vida, justifica-se a aplicação de medidas salvadoras, uma diálise, uma amputação, uma esterectomia, uma ventilação assistida, um transplante, uma transfusão de sangue, essas coisas. Mesmo que tragam consigo algum grau de sofrimento, prevalece assim o princípio da beneficência sobre o da não maleficência. O primeiro objetivo, neste caso, é a preservação da vida do paciente. Por outro lado, quando o paciente já encontra-se em uma fase de morte inevitável, ou seja, independente do que o médico faça, ele vai morrer. Nesse caso, o princípio da não maleficência se sobrepõe ao da beneficência. Ou seja, tomam-se aí medidas que proporcionem o alívio da dor do paciente. Então, já que ele vai morrer, independente do que os médicos façam, pelo menos que morra com menos sofrimento, que tenha aí um alívio da dor, né? Se for instituído aí um transplante para que tente salvar a vida dele, só traria mais sofrimento. Então o princípio da não maleficência é aplicado. Um paciente com câncer, sob quimioterapia, desenvolve uma pneumonia bacteriana. E por estar em fase depressiva, ele se recusa a tomar os antibióticos. Os médicos com certeza vão ser contra a decisão desse paciente, porque isso pode representar a morte dele. Neste caso, o princípio da autonomia está sendo utilizado acima dos outros, porque o paciente está fazendo uma escolha consciente e autônoma. Já quando falamos de crianças, o princípio da autonomia, ela volta-se para a responsabilidade dos pais ou dos responsáveis que cuidam desta criança. Entretanto, esses responsáveis não têm o direito de submeter essa criança a tratamentos nocivos ou desproporcionalmente penosos, às vezes por motivos religiosos. Consequentemente, os médicos devem intervir ou se negar a adotar condutas que esses pais ou responsáveis escolheram que não visam os melhores interesses para a criança. Toda e qualquer conduta médica tem por fundamento e por pressuposto o respeito e a dignidade humana. Na tutela de direitos privados da personalidade e na relação médico-paciente, em que sobreleva
o direito ao respeito da vontade do paciente sobre o tratamento, o direito do doente ou enfermo à dignidade e à integridade físico-psíquica, o direito à informação que se deve fundar no consentimento esclarecido, o direito à cura apropriada e adequada, o direito de não sofrer inutilmente na proporcionalidade dos meios a serem empregados, na diferenciação que se impõe entre conduta ineficaz e inútil, isto é, na utilização de uma terapia racional e vantajosa que não conduza a uma terapia violenta e indigna. E aí, gente? Conseguiram entender o que é bioética? Sacaram mais ou menos o que ela se propõe discutir? E para encerrar essa aula de hoje, eu vou deixar aqui para vocês alguns autores, algumas sugestões de livros para que vocês, quando quiserem, porventura, eu quero estudar bioética. Então vocês já vão ter mais ou menos um caminho para seguir. O primeiro exemplo é Ética, Medicina e Técnica, do filósofo alemão Hans Jonas, que trata das questões éticas levantadas pelo desenvolvimento científico-tecnológico. O segundo exemplo, Ética Prática, do filósofo australiano Peter Singer, que discute questões como aborto, eutanásia, fome no mundo e direito dos animais. E por último, O Futuro da Natureza Humana, de Habermas, que busca discutir questões emergentes no campo da bioética.